a terra tremeu, mortos daquela época se ressuscitaram, andaram pela cidade. Você tem uma cena, o cara colocou a esponjinha na ponta, o soldado que deu para Yeshua tomar o vinagre, ele cuspiu. Você já sabe toda a cena. O que todo mundo vê, você vê. Mas aonde está isso aqui que o Paulo escreveu? Quem viu isso aqui? Por isso que você precisa entender que a sua vida não é aquilo que você vê. Tem uma estrutura espiritual que rege tudo por detrás, se eu posso dizer assim, ou por cima. Ah, mas eu estou sentindo. Tá, esse sentimento é da onde? Não, porque a finalidade disso é fazer o bem. Tá, mas fazer o bem e está ligado a um Deus que é bom? Ou esse fazer o bem você quer colocar o seu nome célebre? Se é para isso, não tem amor, não tem vida, não tem essência. Você quer fazer para ser reconhecido. Não faça. Tem alguém aqui? Por que eu estou querendo dizer sobre isso? Porque a lei da associação, nós falamos sobre coração, olhos e ouvidos. Lembra disso? É um texto que nós usamos em Mateus capítulo 13. Nós vamos falar de novo hoje sobre a parábola do semeador. Mas eu estou querendo dar uma base para você. Se o teu coração, preste atenção, não está alinhado, não está curado, não está como adestrado, você não consegue ver, você só vai conseguir sentir. E se o meu coração está certinho, ajustado, alinhado, cara, você está pronto para começar a ver coisas que o Pai está fazendo já há muito tempo. Eu não sei se você lembra de um texto, Mateus capítulo 24, que diz assim que nos dias de Noé, diz que a galera, eles não viam, porque estavam muito preocupados com aquilo que eles viam e tocavam e sentiam e dava lucro. Diz que eles vendiam, compravam, casavam, se davam em casamento e ninguém conseguia ver que um homem que recebeu um desenho, uma planta arquitetônica de Deus, estava fazendo o primeiro barco da humanidade, porque obedecia a Deus, porque recebeu uma visão. Esse povo, todos morreram, porque não conseguiam ver o que Noé estava vendo. O que você está falando que você viu, que Deus falou com você? Cara, você é louco, isso aí nunca existiu, então não vai existir. Eu quero dizer para você que se você estiver apto, tomando forma, o que nós cantamos aqui, o amor dele entrando na sua vida, e não é você falar para que Deus, dar algo para Deus, entra aqui, eu já tenho algo planejado, vem aqui me abençoar. Deus não funciona assim, meu querido. Deus, ele só tem um comprometimento com aquilo que ele dá para você construir com ele. Se você talvez está passando alguns perrengues da vida, talvez é porque você partiu antes de Deus e montou um castelo sem Deus. E algumas coisas, em algum momento vai dar algum problema. Deus, por favor, vem aqui me abençoa. Toca, ele diz, cara, eu sei que você fez, mas eu não posso reconhecer isso, eu não posso endossar. Lembra que já falamos sobre isso, sobre os 2 filhos de Abraão? Deus vem para Abraão e fala assim, me dá o teu filho. Ele aqui, Ismael ou Isaac? Ele diz, o teu único filho, para mim é Isaac. Eu não tenho nada com Ismael. Eu sei que ele existe, mas o meu comprometimento é só com Isaac. Tem coisas que a gente quer trazer para pai, olha, presta atenção. Isso não vai ouvir numa igreja evangélica, irmão, olha para cá. Tu não vai ouvir. Tu vai ouvir, vem aqui, porque seu milagre está no altar. Vem aqui, vamos orar, que Deus vai resolver. Presta atenção, Deus só tem comprometimento com aquilo que Ele deu ordem para você executar. Aquilo que você executou sem Deus, você está na misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Ele pode ou não fazer. Porque misericórdia não depende mais do humano, não depende mais do que você faz. Não depende do seu dízimo, da sua oferta, do seu jejum, da sua oração. Se você estuda a Bíblia ou não estuda a Bíblia. Não depende. A misericórdia, ele diz em Romanos sobre lá que aconteceu com Moisés. Ele diz assim, se eu quiser ter misericórdia, eu vou ter misericórdia. Mas isso é de mim, não é nada de vocês. Quem eu escolher, eu faço. Então eu quero dizer para você, não tomem mais atitudes equivocadas. Se Deus não revelou para você, não te mostrou, não parte. Não faça, não executa. O Evangelho de Lucas diz muito isso. Antes de você começar uma construção, calcule. Porque se você começar e não calculou, você pode parar a edificação no meio do caminho e você vai atrair olhos e você vai trazer vergonha para o nome do seu Senhor. Tem alguém aqui? Fica tranquilo, eu vou aliviar, só estou apertando você um pouquinho. Mateus capítulo 13, vamos. Mateus 13. 9h15 da noite. 36, a partir do 36. Vamos falar sobre a parábola do semeador, um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir falar tudo, se não conseguir, semana que vem continuamos.
Não. Desculpa, versículo 1. Aí você foi para o joio direto. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé, aonde? Na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a... Vamos lá. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho ou à beira do caminho, algumas versões bíblicas. E vieram as aves e a comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque, bem forte, a vós é dado a conhecer os mistérios. Mas, então preste atenção, Yeshua está ministrando uma multidão e está falando que para a multidão parece um código. Fala assim, cara, que coisa estranha. Por que a gente não entende o que esse cara fala? Ah, mas o que importa é que ele gera milagre. Então, não precisa entender. Vamos comer pão e peixe. Isso é um evangelho de plebeu, quando você vive por um evangelho de necessidade. De vir à presença do Pai só por aquilo que Ele pode te dar, pela necessidade que você vive. O evangelho do reino é distinto. E às vezes as pessoas falam assim, cara, por que às vezes um povo diz assim que não entende o que a gente prega? Porque a palavra não tem que se moldar à vida delas. Elas vão ter que se moldar à palavra. Logo, se a palavra que a gente fala, ou ministra, ou prega, eles não entendem, está revelando o quão coração duro eles têm. Boa noite. Começamos. Você está aqui? Boa noite. Seja bem-vindo. Você está aqui ou não? Nossa, meu Deus, mas eu não estou entendendo essa palavra que eu vou estudar. Aí fala assim, mas Kleber, essa palavra parece que é meio acadêmica, meio como a gente fala? É um código. Eu vou ter que pesquisar para entender aquilo que você falou. Não, você não tem que pesquisar. Você tem que se tornar até onde você não se tornou. E se tornar de dentro para fora. Porque aqui, não sei se você entendeu, ele falou sobre 4 tipos de coração ou 4 tipos de solo. Está comigo ou não? Então ele fala e a galera fica aqui. Daí os discípulos assim, Yeshua, por que você está falando com parábolas? Ele assim, porque eu vou explicar para vocês. Porque a voz é dada do reino, mas a eles eu não posso falar. Para eles eu só vou dar o que eles querem. Então segura aí. Ai, Deus me deu uma vitória. Amém, foi Deus. Mas o que está transicionando no seu interior? Não, só está me satisfazendo. Então eu acredito que o Pai é como se estivesse dando um presente. Assim, ó, e vai embora. Como assim? Mas Deus está desprezando. Não, Deus não está desprezando você. Deus, Ele seleciona a pessoa sobre o reino de Deus. Pessoas que só chegam a Ele para ter necessidade, Ele diz assim, toma o que você me pede e não atrapalhe o que eu quero realizar. Vamos caminhar. Ele responde, 12. Porque aquele que tem, se, e terá em, mas aquele que não tem, lê-me forte. Ele está falando um segredo aí. Aquele que tem o meu reino, eu vou. Aquele que não tem, se prepara, porque se coisas começarem a sair da sua vida, é porque o Pai está dizendo. Está dizendo. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, preste atenção, vendo, não veem, e ouvindo, nem compreendem. 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. É uma profecia. Por que a profecia está se cumprindo? Por que eles veem e não veem, ouvem e não ouvem? Por quê? Lê para mim, bem forte. 1, 2, 3.
Uau, vamos lá. Uau. Então por que eles não entendem? Por que eles ouvem, mas o que esse cara está ouvindo? E vê, mas eles não conseguem ver o que está acontecendo de fato. Porque o coração não quer se tornar. O coração quer ser satisfeito. Ele quer se satisfazer. Não quer ser processado, trabalhado, curado. Entende o que eu estou falando? Por isso, por exemplo, a gente escreveu um livro. E lá a gente deu algumas expressões sobre a estrutura do coração. E uma delas, a gente deu um exemplo do Mustang. Ele é lindo, o cavalo. Você vê naqueles filmes, aqueles índios, ele entrando, é lindo, cavalo forte, aquela... Quando alguém quer pegar um desses Mustang, irmão, ele fala assim, não, eu vou me jogar no precipício, mas ninguém vai me dominar. Tem pessoas que não conseguem se tornar, porque nunca querem entregar o coração. Elas nunca querem, talvez, para ela é uma desonra ficar nua, mas para Deus é um princípio. Quando eu falo sobre ficar nu, eu me lembro de um cara que tinha muitas conquistas, chamado Naamã. Ele disse que ele tinha lepra, mas por aqui, ele tinha a roupa de soldado, todas as suas condecorações, aquela coisa. E quando ele chegou na terra profética do profeta Eliseu, ele esperou que todo mundo tivesse como ele via a vida. A forma dele ver a vida não é a forma que Deus ia atuar. E às vezes, a forma que a gente vive, a gente vai construindo um mundo que não é de Deus. E a gente se frustra com aquilo que a gente criou. A igreja não presta, o pastor... Mas peraí, por que a igreja não presta? Por que o pastor não presta? Será que não foi você que criou uma ilusão, segundo o seu mundo de Bob? E Deus não tem nada a ver com o nosso mundo de Bob. Porque Deus não é emocional, Ele é legislativo. E se você está fora da lei, Ele não pode cumprir. Fala comigo, Deus. Não, mais forte. Deus não é emocional. Ele é legislativo. Por isso que é um reino. Não, mas o que Deus não está vendo o que eu estou passando? Não, Ele está vendo o que você está passando, mas está passando por que você fez o quê? Está dentro da missão? Estava cumprindo a missão? Ou é você que... Não, fui... então... Vamos orar para que você aguente a pancada. Vamos orar para que o refrigério venha, porque... Sabe por quê, querido? Porque diz que Cristo aprendeu por meio daquilo que Ele sofreu. Cristo. Eu estou fazendo aqui, que então Deus é um masoquista. Não, eu estou dizendo sobre a estrutura do seu coração. O seu coração vai definir a sua realidade. Porque o seu coração é como colocar lente. Está tudo aqui de cores distinguidas. Azul, preto, branco, bege, tudo. Mas se você tem uma lente amarela, não importa as cores. Importa a partir daquilo que você vê. E se você vê tudo amarelo, o que importa Deus fazer um arco-íris para você? Se você vê a partir de você. O grande problema é quando a gente olha tudo a partir do nosso coração. Nosso coração ofendido, amargurado, frustrado. Então, cara, se você está assim, se você vê a partir da sua lente, não importa o que Deus fala, você já criou o seu mundo. Você vai ter que ter muita coragem, muito ânimo, muita força para largar o seu mundo para entrar no mundo de Deus. Quem está disposto, irmão? Isso é só para corajosos. Isso não é para quem tem fé, é para quem tem coragem. Você vai ter que aprender a largar para mergulhar. O pastor Marcos, ele... vamos. Mas bem-aventurados vossos, por quê? E os vossos ouvidos, por quê? Vamos embora. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouviram e não ouviram. Escutai vós. Lê de novo. 1, 2, 3. Escutai. Você quer escutar? Ele vai explicar o que ele falou para a multidão e ninguém entendeu que queria milagre. Eles tinham Deus no meio deles e eles não viam que era Deus. Eles viam um cara que fazia milagre. Estou precisando de ver. Então veja. Mas não via.
Eu estou precisando de que você mate minha fome. Toma, a fome matou. Mas você não entendeu a fome que eu vim gerar. Eles não viam. O grande problema é quando você está vivendo a sua vida, tudo ao seu redor, e você está vindo a partir de você. Você está vindo a partir de você. Tudo que você vê é a partir de você. E o pai está dizendo, você não vai acordar. Vou tomar remédio. 9h25. Teve um dia, pastor Max, pastora Monique, que teve um negócio que disparou meio-dia. Um relógio. O que você acha que era isso? Vamos pensar bem. Vamos pensar bem. Era para o do almoço. Era para acordar com o almoço. Estou brincando, vamos lá. Olha para cá. Eu acredito que toda provocação, a provocação, presta atenção, não é uma provocar para gerar ira em você. A provocação de Deus, Ele vai provocando você a despertar. Eu preciso buscar mais, eu preciso pesquisar, eu preciso entender, eu preciso averiguar. Você precisa ter esse sentimento no seu interior, de você ir para onde Ele está te provocando. 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem maligno. Lembra que ele disse, quando ele começou a pregar? Olha, o reino de Deus é semelhante a alguém, um semeador que saiu a semear, e lançou a semente à beira do caminho e vieram as aves do céu e arrebataram. Ele está falando sobre o tipo de pessoa que ela estuda, faz curso, e faz outro curso, e faz mais curso, e faz workshop, e faz seminário, e faz, e refaz, e nunca se compromete com aquilo que ela faz. Sempre é roubado, sempre está fora. São pessoas que não se comprometem com a palavra que ouve, porque aqui não está falando sobre algo literal, ele está usando uma expressão humana, mas está falando sobre o semeador saiu a semear. É a palavra de Deus. São pessoas que ouvem, mas não se comprometem com aquilo que ouvem. Aí fala, uau, que palavra. Nossa, meu Deus. Aí a gente olha para a vida, os frutos. Então quer dizer que vem algo e rouba. Ouvindo alguém a palavra do reino, não é a palavra, um reino de necessidade, que Deus vai te dar, a palavra do reino. Reino fala sobre legislação, sobre missão, não sobre necessidade. Estava dizendo que, por exemplo, o Cauã teve que ir lá para fazer as coisas dele, militar lá. O cara que vai ser preparado para antes de ir para a missão, ele não pode chegar assim, eu me apresentei, vou para a missão. Não pode. Ele tem que ir por um tempo, desintoxicar. O que vai ser? Não pode ter telefone, não pode ter contato com a família. Por quê? Porque senão o cara está treinando para a batalha, aí a mãe liga, filho, você não sabe o que está acontecendo aqui. Você tem que voltar para casa, porque a mamãe e o papai, a namorada, você não me ama, volta para cá. Ele tem que ficar isolado para que a missão entre nele. Vou falar de novo. É só um exemplo, ué. Eu preciso dar os exemplos assim, perto de mim, ué. Então presta atenção. Porque se o soldado está passando um processo para que ele entenda a visão, entre na visão, na missão, entenda, comprometa-se, ele não pode estar ligado às emoções que vai gerar necessidade. Talvez o processo de Deus com você, o Pai está tentando separar e você quer ficar. O Pai está forçando separar para que essas coisas não afetem o seu interior. E você só está se movendo por aquilo que seus olhos vê, porque está afetando o seu interior. Tem alguém aí? Tudo bem? Tudo bem? Podemos andar um pouco mais? O que foi semeado em pedregais, em solo rochoso, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Aquele cara, que palavra! Mas não tem raiz em si mesmo. É de pouca duração. Escuta isso aí. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Quem será que é esse solo? São as pessoas complicadas emocionalmente. Ouvem a palavra,
mas por tantas complicações no seu interior, perdão, amargura. Hebreus fala algo muito interessante sobre isso, Hebreus, né? Hebreus capítulo 12. Ele vai procurar. Por exemplo, se você é alguém enroscado com as suas emoções, você ouve a palavra aqui, ó. Nossa, que palavra. Mas ela não cria raiz, sabe o que está dizendo? Ela só atinge a sua alma, ela não penetra o teu espírito. E se a palavra é espiritual, a palavra não é para a sua alma. Por isso que as pessoas almáticas não dão certo com o reino. Porque o reino não fala para almas delas. E o lugar que fala sobre a alma das pessoas, que faz culto para as pessoas, isso é humanismo. Estão cheios de pessoas vazias da palavra e de Deus. Por isso que uma casa sacerdotal, já está dizendo, casa sacerdotal. O nosso culto não é para pessoas. Não trabalhamos com humanismo. Tudo que fazemos é para Ele. Boa noite. Achou o texto? Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém, lê para mim bem forte, se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando, faça o quê? Vos perturbe, e por ela muitos... Opa, está dizendo então que a raiz de amargura, um coração desalinhado, almático, está privado da graça. Se você é salvo pela graça, para onde você vai? Deixa para lá. E engraçado que a pessoa que está essa condição, ela não basta ela estar dessa forma. Ela começa a disseminar a amargura. E além de ela estar privada, ela vai levando todos para onde ela está indo. Que não é para a eternidade. Por isso, eu acredito que quando falamos sobre Mateus 6, a oração dominical, que Yeshua fala assim, olha, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha assim na terra como no céu, o pão nosso, perdoa, para que eu possa perdoar. Ou ele está dizendo, se eu perdoar, eu serei perdoado, né, Pai? Ele diz, exige perdão, mas não quer perdoar, está privado da graça. Então é um coração rochoso, cheio de pedra. Você nunca consegue ser processado. Por quê? Porque você sempre tem uma pedra para falar assim, ó, não, eu tenho razão e você quer acusar. Então você tira a pedra para lançar. E Yeshua veio para espiritualizar a Torá. Quando alguém um dia pega uma mulher em flagrante adultério, porque a lei de Moisés dizia, se pegar o casal, pode apedrejá-lo e tirá-lo do meio do arraial. Eles pegaram uma mulher e disseram assim, Yeshua, o que você diz? Uma mulher que é pega em adultério. Alguns estudiosos dizem sobre duas linhas. Ou ele escreveu o versículo da Torá que fala sobre esse texto, ou ele descreveu o nome das pessoas que tinham um caso com aquela mulher. Então ele diz assim, quem não tem envolvimento com isso, mata ela. Então diz que todos foram jogando, soltando as pedras. E foram embora, porque todos tinham envolvimento com aquilo. E aquilo era uma infração da lei. Porque não podia julgar, sentenciar uma. Ele diz, cadê o outro que está com ela? Cadê o outro homem? Cadê o homem? E vocês não podem julgar, porque tem que ter 3 juízes. Ou 2 juízes e um sacerdote. Quando Yeshua, com aquela pergunta, ou aquela impartição, ele fez as pessoas olharem para dentro de si. E fez olhar quão miserável eles eram. Fora do plano eterno de Deus. Vocês estão aqui? Libere as pessoas. Perdoe as pessoas. Deus só pode... O que ele disse? Eu não posso me lembrar mais do que você fez quando o tempo da ignorância. Te perdoei. Mas se você quer desfrutar do perdão e não apenas recebê-lo, perdoe. Você receber algo é uma coisa, você desfrutar do que você recebeu é outra. Desfrutar do perdão é ser livre. Desfrutar do perdão é você entender que você, preste atenção, você não vive uma dicotomia, você não é separado da mente e coração, é uma coisa só, é uma união indivisível, como diz o meu amigo Bonfim, de Curitiba. É uma unidade indivisível, mas que dentro dele tem uma pluralidade. Assim é o corpo de Cristo.
quero dizer com isso, querido? Se você não adestrar o seu interior, você tem prazo de validade. Nada vai fazer com que você desfrute. Você vai trocar as coisas. Nada vai ter processo de construção. Você vai descartar coisas fáceis. Eu quero te abençoar na autoridade do nome de Yeshua. Que possamos dar a resposta correta nesses dias. Eu não sei o nível, talvez de amargura, de situações que você carrega de não perdoar ou de ter razão. É que a razão na presença do Pai não existe, porque na presença dele só existe Ele. E diz que Ele é uma pessoa. Ele é amor. Que 2019 seja um ano que você calcule aonde você quer chegar nas próximas décadas. Esse eu acredito que é um ano que o Pai vai colocar o filho no arco, a flecha no arco, e vai fazer aqui, ó. Esse para trás não é que você vai ser desonrado, não é que você vai perder. Ele está puxando você para Ele. E você vai sentir a respiração do Pai. E você vai estar perto dele. E quando ele te lançar, você vai entender porque ele permitiu você vir um pouco para trás. É para te dar força, entendimento, velocidade, alvo, destino. Tem um versículo que eu separei aqui. Separei vários, né? Mas vamos nesse aqui. Mateus 18, 21 e 22. Porque para mim, dentro desse contexto que Yeshua está expondo, para mim esse é uma das coisas que não é difícil, impossível para ele, mas onde ele diz assim, se você não entender o plano da redenção, você sempre vai ser cativo das suas emoções, da sua amargura. Se não entender o plano de redenção. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas... Aí você fala, não, mas peraí, essa conta eu sei o número. A questão não é o número. E Yeshua aqui estava remindo o que foi desatado lá em Gênesis. Lembra de alguém? Aimeleque? Que disse que ele pisou, alguém pisou no pé dele, foi lá e matou o homem. Aí vem uma sentença contra ele. Qual foi a sentença? Você será amaldiçoado 70 vezes 7. Então Yeshua veio para remir o tempo e fechar a porta da maldição, dizendo, lá eles trabalhavam por vingança e não por perdão. Trabalhavam por ofensa e não por abrir mão. Eu estou vindo para fechar aquela porta. Se lá eles mataram, amaldiçoado 70 vezes 7, eu estou abençoando, liberando, 70 vezes 7. O que eu acredito? Que coisas que aconteceu lá atrás, esses dias, se você se render ao plano, ele vai começar a remir algumas coisas. Algumas portas não podem mais ficar abertas. Ele vai fechar essas portas. Estão comigo aí? Vamos para o próximo. Não, já foi. Depois eu... Vamos embora. Mateus 13. Mas não, tá. E ninguém seja... Não. Vamos lá. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo ele se ofende. São pessoas que ouvem aqui, ela sente, que gostoso, que benção, que... Mas quando ela sai e se depara com a realidade, a palavra não criou, não chegou no espírito, só chegou na alma. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, lê para mim bem forte agora. O do coração, o do solo rochoso, presta atenção, ele é bom de mente. A mente é boa, o coração é mau. Porque diz que ele ouve a palavra, ele entende a palavra. Mas ela chega na alma e encontra os conflitos, nunca morre. Entre espinhos, ele é bom de coração,
mas ele é mau de mente. E você sabia que você pensa o que você sente? Se você sente errado, não tem como pensar certo. Sente errado, vai pensar errado. Estamos juntos? Então preste atenção. Essa pessoa era boa. Mas olha o que diz aqui, ó. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica como? Então presta atenção. Ele ouve a palavra. Ele ouve. Ela desce para o espírito. Vem o broto. Mas ela não gera fruto. Por que não gera fruto? Porque a mente dele está dividida. Como? Ele quer Deus, mas ele não se desprendeu das coisas do mundo. A palavra ansiedade no hebraico tem uma tradução sobre merina, que significa estar dividido ao meio. A forma que esse mundo, esse sistema do mundo se move, gera ansiedade, divide você. Você quer Deus, mas ele diz assim, vai ser infrutífero. E João 15 diz que se você estar no corpo, tem a vida do corpo, mas não tem fruto, você vai ter que ser cortado do corpo. O que essa palavra está falando com a gente? O nosso coração tem que ser um campo aberto para que ele possa tratar o que tem que ser tratado. Só que o coração se trata da sua decisão. É você que vai ter que decidir. Não, o Espírito Santo vem e diz: eu só posso entrar se você abrir a porta. Eu não sei se você lembra, nós falamos bastante isso. Quando Davi, em Salmo 51, ele diz: Pai, cria em mim um novo coração. A palavra ali é bará. Unir dois para que se tornem um. Cria um novo coração para que eu tenha um espírito inabalável. Então a sua espiritualidade, às vezes, ela é... Não é porque você não ora ou não lê a Bíblia, ou porque você não jejua. É porque você não resolveu as questões emocionais. Por isso que ele diz: primeiro me dá um coração e depois me dá o espírito. Ezequiel também diz isso. Se eu trocar o coração de vocês de pedra, então eu darei o meu espírito a vocês. Primeiro é o coração, depois é a sua espiritualidade. Se a sua espiritualidade é instável, inconstante, a questão não é Deus, não é se você faz ou não faz, é porque você não se tornou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Está grego? Está dando para entender o que eu estou tentando me comunicar a vocês? Para mim é muito importante você entender o que eu quero comunicar a você. Porque disso depende a nossa vida. Quando você olha para as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, o coração definia a herança dos homens. O coração definia até onde Deus podia chegar. Sabe por quê? Deus não mede os homens por dons, por capacidade. Deus mede os homens pela medida que você tem no seu coração. Fala amém. A questão não é o que você faz, o que você sabe. Você pode saber ou fazer e ser um arrogante. Ser uma pessoa arrogante, que eu digo no sentido de não se render ao plano. Você acha que tudo que acontece é por você, pela sua capacidade, e não consegue transferir isso ao Pai. É como eu falei domingo aqui, um pouquinho. Porque pessoas ainda brigam, é dízimo, não dízimo, é graça, é lei. É revelação, irmão. Você está em um mundo que Deus criou. O talento que você deu, foi Deus que te deu. E você está tendo sucesso onde Ele te colocou e você não quer pagar tributo a Ele. Não quer dar o que é de direito, o que é devido. E o exemplo que eu dei é de um cantor, por exemplo. Vamos falar de um cantor. Ele canta, gravou, fez um sucesso, mas o talento dele é de um irmão, de um compositor. Se ele fez um sucesso, ele tem que pagar os direitos autorais. Porque o talento não é dele. Assim é Deus com você, cara. Eu acredito que esse 2019, para entendermos, entrarmos numa porta de 10 anos, você vai ter que ajeitar o que tem que ser ajeitado. E isso é você talvez vai ter que sentar, ter mesa. Sabe o que é ter mesa? Às vezes eu falo assim que as pessoas falam: vamos pregar, cara. Eu não estou mais pregando, eu quero ter mesa. Mesa, olho no olho. A palavra koinonia não é a gente se juntar para comer uma pizza. A palavra koinonia vem de coito, se tornar um.
O que Yeshua tinha não era comunhão, no sentido que a gente tem. Ah, pizza, churrasco, diz. Não, isso não é comunhão. Comunhão vem de outra questão. A comunhão vai ter que gerar vida. Vida. Que as suas mesas, as suas reuniões gerem vida. Não possa gerar morte. Possa gerar ativação no seu espírito. Possa gerar cura. Possa gerar destino. Você está aqui, irmão? Vamos terminar isso. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá o fruto. A um produz 100, outro 60 e a outro 30. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Segura aí. O que ele está dizendo? Se você está com o coração pronto, e às vezes a gente está aqui, eu vejo uma expectativa assim, a expectativa é: nossa, que palavra que vai vir hoje? Que palavra? A questão não é a palavra é a semente. Mas quem tem a vida, a terra ou a semente? Quem tem a vida, a terra ou a semente? A terra. É a terra que faz a semente gerar vida. A semente pode ser poderosa. Semeada numa terra improdutiva, ela frutifica. A terra mata a semente. Por isso, preste atenção no que ele está dizendo. A semente é a palavra de Deus. E a terra é o seu coração. Então não importa o poder da semente. O importa como você vai desenvolver a semente na sua terra, no seu interior, no seu coração. Diga amém, irmãos. É a terra que vai dar poder de desenvolvimento da palavra. É o seu coração. Mas, por exemplo, se você, tudo que você ouve, você se defende. Você errou, hein, Kleber? Errou. Ixi, me mira e me erra. Não, não quero sentir dor, não. Vou no lugar que fala o que eu quero ouvir, que é melhor. Irmão, você vai ser uma criança espiritual a vida inteira. E quando você estiver no tribunal de Cristo, ele vai te perguntar: o que você cumpriu comigo na terra por meu pai? Não, eu fiquei cantando a vida inteira. Tá bom, cantar é um dom natural. O que você construiu em pessoas? Por isso fale do evangelho do reino para as pessoas. Não fique entrando nos probleminhas dela. Não fique falando apenas das coisas almáticas. Fale do evangelho do reino e entenda o poder de semente que você tem. Diga amém, irmão. Não tenha medo. Fale. Tem a parábola do joio? Posso? 5 minutos eu mato? Pode ser? Parábola do joio? Onde está a parábola do joio? Nem eu sei onde está a parábola do joio. Está aí. 36. Agora é o 36, garoto. Garotinho. Garotinho fica até vermelho. Né? Tá. Vamos fazer o seguinte. Essa aqui é a explicação da parábola do joio. Eu quero ler a parábola do joio quando ele está pregando. Aqui ele já está explicando. 24, pode ser? 24. Propôs uma parábola dizendo: vamos comigo. O reino dos céus, lê para mim bem forte. Vamos embora. Mas Senhor, boa semente. Uau, vamos embora. Não arranqueis também o. Vamos embora. Até, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o e atai, mas o trigo. Vamos embora. Não, segura. Segura. Agora ele vai explicar lá no 36, ok? Ó, você entendeu aqui o que você leu? Tá claro? Um agricultor, ele plantou trigo, passado um tempo, ele viu joio. Os servos dizem assim: mas por que tem joio? Foi um inimigo. Enquanto nós dormimos, presta atenção. Enquanto nós dormimos, o que é dormir? Está fora do ion do Senhor. Está fora do ion dele é você dormir. Vou te explicar.
Quando Yeshua levou Pedro, Tiago e João para a montanha Getsemane, lembra dessa história? Diz que eles dormiram. Getsemane não, transfiguração. Transfiguração. Diz assim que aparece Elias, Moisés e os caras estão dormindo. E até outra vez também, dormindo. Quando se tratava nas coisas de Yeshua, eles dormiam. Certo? Quando se tratou das coisas dele, que era o barquinho, eles estavam acordados. E acorda, Yeshua, acorda, a gente está morrendo, já jogamos tudo para fora do barco. Ele diz assim, ah é? Quando é para minhas coisas do reino, você está dormindo. Mas quando é para suas coisas, você está acordado? Não aprenderam o que eu ensinei no propósito, para vocês saberem usar na vida? Ah, fala alguma coisa, irmão. Não aprendeu o que eu usei no propósito, na montanha, para você usar na vida natural? Aí ele diz que ele levanta e repreende o vento e o mar. Às vezes você, para ele, está dormindo. Mas para suas coisas, você não está vendo não? Alô, quem pede busca, quem recebe, quem bate abre. Fala alguma coisa, crente. Fala alguma coisa, é agora. Cheque mate, rapaz. Estou brincando com você. O pai está dizendo, tem essa força para entrar na minha agenda. Tenha esse despertar para entrar na minha agenda, para entrar nos meus dias. Ah, e se você entrar nos meus dias, eu vou ser com você nos seus. Diga amém, vamos comigo, diga amém. Ah. Então diz que, aí os caras queriam arrancar, vamos arrancar. Diz, não, deixa crescer junto. Deixa crescer junto. Até a ceifa. Aí nós vamos colher primeiro. Aí você pode falar assim, cara, e se você olhar o joio e o trigo, cara, não tem diferença. É muito semelhante, mas tem uma diferença. Quando está chegando a colheita, sopra um vento, pastor Max. Quando eles vão colher na manhã, sabe como eles identificam? O joio está de pé, porque não tem joio, não tem trigo. É apenas uma semelhança, está de pé, ó, está de pé. E o trigo está deitado porque tem fruto. Ele fala assim, ó, os que estão deitados é nosso, os que estão de pé, arranca. Você está de pé ou está prostrado? Porque talvez, se você está de pé, porque você não tem vida, não tem essência, não tem fruto, tem um coração soberbo, arrogante, ofendido e almático. Vamos terminar que é melhor. É melhor não dá 10 minutos para mim não, que é melhor. Outra parábola ele propôs dizendo, não, 36, garoto. Oh. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para onde? Vamos comigo, foi para onde, gente? E chegaram ao pé dele os seus, de novo, eles estão ali, ó. Eles sempre querem ter, de novo, dizendo, explica-nos de novo a parábola do joio no campo. Segura, irmão. E ele respondendo disse-lhe, o que semeia a boa semente, quem é o filho do homem? É o filho do homem que semeia a boa semente. Escura. O campo é o quê? O mundo. Segura essa, irmão. E a boa semente, quem é? Quem é? Os filhos do reino. É você. É você e eu. Diga mesmo, irmão, vamos comigo? São os filhos do reino. E o joio? Quem é o joio? Mais um. Tem mais um? O inimigo que semeou é quem? Então o diabo semeia na terra. Os filhos dele, ele semeia. E a ceifa? E os ceifeiros? O que ele está dizendo? Acabou? Acabou, né? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século, desse mundo. Já foi. Presta atenção. Vamos lá, estou acabando. É a última. Na parábola do semeador, está dizendo que nós somos a terra, sim ou não? E a palavra dele é a semente, certo? Certo? Então diz que se você é aquele solo que você colheu 25% de cada tipo de solo, quando ele fala 30, 60 e 100, ele está dizendo, cada solo colhe apenas 25, nunca 100%. Por isso não espere 100%. 25 é o sucesso. Então diz que você que frutificou, você agora não é mais o terreno, você agora é a mensagem. Entendeu? Fala alguma coisa, dá algum sinal que você está me entendendo. Na parábola do semeador, você é a terra. E diz que a palavra dele vai vir na terra que estiver pronto. O coração
te deu 30, 60 e 100 por um. Mas você frutificou no que ele esperava. Ele diz assim, agora você não é mais a terra. Você se tornou a semente, o trigo, os filhos do reino. E você vai ser plantado no mundo, para que eu possa agir no mundo por meio de você. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, meu irmão. Vamos embora. Você crê nisso, querido? Por isso que às vezes a gente brinca entre nós assim, olha, não, eu vou preparar a palavra para pregar. Não, se torne a mensagem. Não preciso estudar para falar, se torne a mensagem. Precisa estudar, precisa buscar sim. Não estou dizendo que você não precisa estudar. Eu estou dizendo que a sua casa tem que se tornar a mensagem para o mundo. A forma que você administra as suas economias precisa ser uma referência para o mundo. A forma que você trata seu esposo, seus filhos, o que seja, administra a sua empresa. A forma que você executa o trabalho para a empresa que você presta serviço. Você precisa ser uma mensagem. Diga amém, querido. Pastor Kleber, mas o que tem a ver isso com a lei da associação? Tudo. Porque se seu coração estiver pronto, você irá ouvir, ver distintamente as coisas. Eu quero encorajar você. O que você precisa largar? Se você, talvez é o coração que você